Minha enteada mimada pediu para eu cuidar de seu filho para que ela pudesse ir a uma festa, mas eu recusei e a denunciei aos serviços de proteção à criança. E agora ela está perdendo a guarda do filho. Minha enteada sempre me tratou como um estranho. Ela tinha 16 anos quando me casei com sua mãe, e eu realmente tentei me dar bem com ela. Oferecia-me para levá-la se ela quisesse sair com um amigo, e às vezes até a deixava dirigir meu carro. Ela costumava ter noite só para garotas com sua mãe, então eu saía e passava a noite na casa de um amigo, mas toda vez, ela deixava claro que não queria nada comigo. No entanto, admiti que não poderia forçá-la a ter um relacionamento comigo, então me afastei. Ela sempre me chamava pelo meu nome em vez de pai ou padrasto, e eu não tentava forçá-la. Para seu aniversário de 18 anos, a mãe dela queria dar a ela um carro de presente, mas não tinha dinheiro suficiente. Eu dei o dinheiro à minha esposa e disse a ela para não mencionar meu nome, porque eu não queria comprar a feição da minha enteada. Ela ficou realmente feliz ao ver um carro novo na frente de nossa casa e agradeceu muito à mãe. Mas então ela se virou para mim e disse que, se o verdadeiro pai ainda estivesse aqui, ele teria contribuído com a mãe e me dado um carro ainda melhor. Mas você nem sequer me dá um centavo, não é? Fiquei realmente triste depois de ouvir isso. Enquanto minha esposa começava a repreendê-la, eu simplesmente entrei silenciosamente em casa. Não tivemos tempo para nos reconciliar depois disso, porque minha enteada decidiu se mudar quando foi para a faculdade. Agora, apoiei sua decisão e até enviei algum dinheiro para ajudar com aluguel e mantimento. Também planejava pagar sua mensalidade porque tinha os meios para isso, mas ela parou de atender nossas ligações. Ela não nos ligou por semanas. E mesmo quando conversamos, ela apenas disse que estava ocupada e não tinha mais tempo para os pais. Sua mãe tentou perguntar sobre sua saúde e disse para ela ficar longe de substâncias, mas minha enteada a chamou de controladora e desligou. Depois disso, ela cortou todo o contato por mais de um ano. Minha esposa ficou realmente doente e ficou de cama por meses, então eu não pude sair e dirigir até a faculdade de minha enteada. Mas então, do nada, ela apareceu em nossa casa com um bebê nos braços. Aparentemente, ela engravidou e estava com medo de nos contar porque o pai do bebê havia desaparecido. Eu a assegurei de que nunca odiaríamos e que eu ia ajudá-la a criar o bebê adequadamente. Disse a ela que, embora sua mãe estivesse doente, eu poderia cuidar do filho dela sempre que ela quisesse, e que não me oporia se ela desistisse da faculdade. Ela me agradeceu e disse que não queria desistir, mas precisava de ajuda para pagar a mensalidade. Eu disse imediatamente para ela parar de se preocupar e que eu cuidaria disso. Fiquei feliz por ela ter voltado e pensei que finalmente poderíamos construir um relacionamento depois de todos esses anos. Mas eu não sabia que ela não tinha intenções de fazer isso. Ela deixou nosso bebê comigo e voltou para a faculdade. Pensei que ela voltaria na manhã seguinte para buscá-lo, mas durante toda a semana seguinte, ela não ligou nem mandou mensagem, e só apareceu depois de vários dias. Disse a ela que o bebê chorava pela mãe e que não tínhamos como amamentá-lo. Ela apenas disse que estava ocupada com as aulas e achou que eu disse que eu iria cuidar dele e argumentei que se ela planejava deixá-lo aqui por uma semana, também deveria ter deixado leite para eu alimentá-lo. Ela ignorou e disse que não aconteceria de novo, e foi embora. No entanto, decidi instalar o Instagram e procurar sua conta, porque tive um pressentimento ruim, e meu instinto estava certo. Ela postou fotos de festas e algumas tinham a legenda: fugindo das aulas porque estou livre como um pássaro. Isso não fazia sentido na minha opinião, mas não queria sobrecarregar minha esposa doente com isso e decidi esperar até a próxima vez que minha enteada viesse. Não precisei esperar muito. No entanto, ela voltou depois de apenas 2 dias. Disse que estava aqui para deixar seu bebê comigo e trouxe-o. A confrontei sobre o que vi no Instagram e perguntei se ela realmente estava fugindo das aulas. Disse a ela que ofereci para cuidar do filho dela para que ela pudesse se concentrar na faculdade, não para que ela pudesse festejar o dia todo. Ela explodiu completamente e disse: "Oh meu Deus, saia das minhas costas. Você não é meu pai e não pode me controlar. Apenas faça o que você deveria e cuide do meu bebê enquanto estou ocupada." Fiquei chocado com a maneira como ela estava falando e queria dizer a ela que essa não era uma maneira de pedir um favor, mas ela simplesmente saiu correndo pela porta. Depois de deixar o filho no sofá, sua mãe estava lá em cima e realmente queria conhecê-la, mas ela já havia ido embora. Nesse ponto, eu estava realmente ficando frustrado com a atitude dela. Não queria que ela continuasse nesse caminho porque, do jeito que estava agindo, ela ia acabar grávida novamente. Decidi que se visse outra postagem dela nas redes sociais sobre festas, iria denunciá-la ao CPS,
que é o Serviço de Proteção à Criança na América. A pior parte é que eu nem precisei esperar 10 horas antes que isso acontecesse. Minha enteada já estava na boate naquela noite. Até postou um vídeo dela dançando com um cara. Liguei imediatamente para o CPS e informei sobre a situação, mas se eu não queria que nada de ruim acontecesse à criança, então perguntei se poderia adotá-la junto com minha esposa. No entanto, eles apenas disseram que iriam conduzir uma investigação e que provavelmente tirariam o bebê de nós. Havia uma opção de tudo. Eu não queria adotá-lo de volta após o término da investigação, então não discuti muito. 2 dias depois, informaram a minha enteada que ela não teria mais a guarda do filho. Eu esperava que ela ficasse triste e lutasse por ele, mas para meu choque absoluto, ela fez algo inacreditável. Ela apareceu na minha porta e quase derrubou a porta. Exigiu que eu fosse às autoridades e trouxesse seu filho de volta, porque eu fui quem o tirou dela. Expliquei calmamente a ela que ele foi retirado porque ela o estava negligenciando, e eu tinha tentado falar com ela sobre isso. Só quando ela não ouviu foi que decidi denunciá-la. Pedi a ela que eu apoiaria ao lado dela no caso se ela estivesse disposta a parar com as festas e realmente se concentrar nos estudos e na parentalidade. Ela começou a chorar e me acusou mais uma vez de tentar controlar sua vida. Disse a ela diretamente que eu não poderia controlar sua vida porque ela mesma estava trabalhando para destruí-la. Minha esposa, de alguma forma, reuniu forças para descer as escadas e viu o rosto da filha pela primeira vez em semana. Eu disse a ela que eu não queria que ela estivesse com a filha. Pensei que ela ficaria brava comigo, mas, para minha absoluta surpresa, ela deu um tapa no rosto de sua própria filha com toda a força. Minha enteada olhou incrédula enquanto a mãe dizia: "Imagine se eu a tivesse negligenciado como você está negligenciando o seu filho. Você teria crescido em depressão e ressentimento, me odiaria com paixão. Você provou para o mundo inteiro que fiz um trabalho ruim ao te educar fazendo isso, e não os culpar meu marido." Tentei acalmá-la, porque gritar não resolveria nada, e a situação só piorou quando a polícia apareceu para levar minha enteada para conversar. Agora estou com minha esposa, confortando-a e dizendo que não é inteiramente culpa dela que a filha tenha se tornado assim. Sou uma daquelas pessoas que não culpam automaticamente os pais por tudo que a criança faz. Minha enteada está na casa dos 20 anos, e deveria ter maturidade suficiente para tomar suas próprias decisões. Mas não consigo deixar de me perguntar se eu me tornar o padrasto foi o gatilho para o comportamento dela. E se eu tivesse ficado longe, talvez ela tivesse crescido como uma menina doce.